Como você tem certeza de que o Espírito Santo habita em você? Essa é uma pergunta que muitos cristãos fazem. Quero te apresentar 7 sinais bíblicos que irão te mostrar, sem sombra de dúvidas, que você tem o Espírito Santo em sua vida. Se você já teve dúvidas, se já se questionou a presença do Espírito Santo, ou se conhece alguém que se pergunta sobre isso, esta mensagem é para você. As verdades que compartilhei aqui vão fortalecer essa revelação em seu coração para sempre. Meu nome é Aleph Moisés, este é o Alimento Espiritual, que tem como foco principal alimentar e fortificar o teu espírito. Já deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Dando like, você leva esse vídeo para mais pessoas. Se inscrevendo, você fica por dentro de todos os vídeos que tem aqui neste canal. Estamos postando um vídeo diariamente e compartilhando esse vídeo você estará fazendo o ID do Senhor. Amém? Vamos então para o primeiro sinal. Confiança na salvação. Em Romanos 8, a Bíblia diz: o Espírito de Deus testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Muitos cristãos se questionam: eu realmente recebi o batismo do Espírito Santo? Ou será que o Espírito Santo se afastou de mim por causa de algum erro que eu cometi? A verdade gloriosa que a palavra nos revela é que, quando o Espírito Santo faz morada em alguém, essa pessoa já recebeu Cristo como Senhor. A partir deste momento, o Espírito Santo começa a trabalhar para confirmar a verdade que reside em seu coração. Você pertence a Deus e o Espírito Santo, quem nos convence de que somos filhos de Deus? Quem nos dá certeza, a voz interior, o selo de promessa que nos garante que, de fato, somos amados e pertencentes a Deus. A confiança na salvação é a prova, é o sinal de que o Espírito Santo habita em você. Entendendo essa afirmação pode causar um pouco de apreensão em alguns ao ouvir isso. Você pode pensar: se eu ainda tenho dúvidas, então provavelmente não tenho o Espírito Santo. Mas não é tão simples assim. O Espírito Santo nos guia constantemente, nos lembrando que somos filhos amados de Deus. Mas o inimigo também luta por nossa mente, semeando sementes de dúvida. Não caia nessa armadilha. Eu tenho dúvidas, então não pertenço a Deus. Não é uma medida válida, pois existe uma batalha espiritual em andamento. Para entender essa batalha, é preciso se aprofundar na palavra de Deus. Em Romanos 8,16, a Bíblia nos diz: o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mesmo que as dúvidas nos assombrem, temos a certeza interior, uma confirmação divina de nossa filiação. O Espírito Santo, que reside em nós, nos garante que somos amados e pertencentes a Deus. Lembre-se que a presença do Espírito Santo em nossas vidas se manifesta por meio de frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 nos revela que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são qualidades, são sinais tangíveis da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Em vez de se focar nas dúvidas que o inimigo tenta plantar em seu coração, observe sua vida e veja se as qualidades estão presentes e crescendo em você. Seremos imperfeitos, teremos momentos difíceis, mas em nossa jornada com Deus, essas qualidades se tornarão cada vez mais aparentes. É crucial entender que o inimigo, o diabo, usa a dúvida como uma arma para nos afastar da verdade. Efésios capítulo 6, versículo 11 nos adverte: revestir-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa armadura é a palavra de Deus. É através dela que descobrimos que somos em Cristo, e com a verdade em nosso coração podemos combater as mentiras e dúvidas, firmes em nossa identidade como filho de Deus. Existe uma batalha interna, uma luta constante entre o bem e o mal.
Em um momento você pode sentir certeza de ser filho de Deus e no momento seguinte duvidar, mas no fundo do seu espírito você sabe com absoluta certeza que é Deus. Essa convicção reside em você. Mesmo que as emoções e os pensamentos te traiam, você pode lutar contra sentimentos de rejeição, mas no fundo a paz e a certeza de pertencer a Deus são inabaláveis. E essa é a obra do Espírito Santo que habita em você. 2. Caráter transformado. Gálatas capítulo 5, 22 e 23 nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra tais coisas não há lei. É o caráter que realmente demonstra a presença do Espírito Santo, não o carisma. Você sabe que tem o Espírito Santo não apenas porque sente o poder de Deus, mas porque o caráter de Cristo está se transformando em você. A presença do Espírito Santo se manifesta em uma transformação que torna cada vez mais semelhante a Jesus. As pessoas podem tentar imitar a fé, podem até fingir ter dons espirituais, mas a verdadeira prova de que você recebeu o batismo do Espírito Santo reside em sua transformação. Você é um pouco mais parecido com Jesus do que era ontem? A prova está na sua vida, no seu comportamento, na maneira como você anda de acordo com os princípios divinos. Você está vivendo uma vida de caráter piedoso? O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 4, 22 e 24: despojar-vos do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e renovar-vos no espírito da vossa mente. Vestir-vos de um homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ao receber o Espírito Santo, somos chamados a deixar para trás nossos velhos hábitos e viver uma vida que reflita a santidade e a justiça de Deus. É essencial ter cuidado, pois vivemos em um mundo onde as aparências enganam. As pessoas podem tentar aparentar santidade sem ter uma real transformação interior. O verdadeiro teste da nossa fé é o batismo do Espírito Santo. Não está no que demonstramos para o mundo, mas na transformação contínua do nosso caráter e nossas ações que praticamos no dia a dia. Você está amando mais? É mais paciente? A sua vida reflete paz que excede todo o entendimento? Tiago 3,17 nos fala da sabedoria que vem do alto. É a pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Essa sabedoria é um dom do Espírito Santo que nos guia a viver de acordo com o estilo de Jesus, demonstrando compaixão, produzindo bons frutos e vivendo sem hipocrisia. A prova da presença do Espírito Santo não reside em manifestações externas que podem ser imitadas, mas na transformação interior contínua que nos torna mais parecidos com Jesus. Essa transformação se manifesta na forma como tratamos os outros, na nossa integridade e na nossa capacidade de amar incondicionalmente. É um processo que requer dedicação diária, oração, submissão à vontade de Deus, permitindo que Ele nos molde de acordo com o seu coração. Sinal 3. Paixão e poder para compartilhar a boa nova. Atos 8 nos diz: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A palavra nos revela que quando o Espírito Santo se manifesta em alguém, essa pessoa se torna testemunha de Jesus. Ela recebe um poder e uma paixão que impulsionam a compartilhar a fé. É como se um fogo interno fosse acendido, uma audácia piedosa que toma conta do coração de quem foi batizado no Espírito Santo. Sua paixão se torna a paixão de Jesus.
O Evangelho se torna a sua paixão. O Espírito Santo é o maior evangelista, o maior líder de adoração. Ninguém ama Jesus como o Espírito Santo. Ninguém ama o Evangelho como ele ama. Ninguém deseja alcançar os perdidos como ele. E quando o Espírito Santo habita em sua vida, essa paixão e esse poder se tornam visíveis em você. Esse poder e paixão pelo Evangelho, frutos do batismo no Espírito Santo, transformam a forma como você vive e compartilha sua fé. Não é mais uma obrigação, mas um desejo ardente de que outras pessoas conheçam o amor e salvação que você encontrou em Jesus. Romanos 10,14 nos questiona: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O evangelismo é uma missão e nós somos chamados a ser essa voz que anuncia uma boa nova. O Espírito Santo nos capacita a superar o medo, a timidez e a insegurança que nos impedem de compartilhar nossa fé. Ele nos dá a ousadia e a sabedoria para falar palavras certas no momento certo. Em Efésios, capítulo 6, versículo 19, Paulo pede orações para que lhe seja dada a palavra com ousadia, para fazer conhecimento o mistério do Evangelho. Até mesmo Paulo, um grande evangelista, reconhecia a necessidade do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho de forma eficaz. O Espírito Santo também nos dá uma compreensão profunda do amor de Deus pelos perdidos. Em Lucas 15 encontramos a parábola da ovelha perdida, que ilustra o amor imenso do Pai por cada pessoa. Essa compaixão pelo perdido é um Espírito Santo de Deus que inflama em nossos corações e nos move a buscar a salvar os que estão perdidos. A paixão pelo evangelismo não nasce em nós, mas é o fruto do poder e da presença do Espírito Santo operando em nossos corações. Quando nos rendemos a Ele, permitimos que sua paixão se torne a nossa. A nossa vida reflete o amor e compaixão de Cristo pelos outros. Encontramos a alegria em ser usados por Deus para alcançar os perdidos. O verdadeiro evangelismo não é apenas conhecer a mensagem, mas ser transformado por ela. Então, transbordar esta transformação para os outros pelo poder do Espírito Santo. Sinal 4. O dom de falar em outras línguas. Agora eu quero ser claro, pois é aqui que as pessoas costumam se confundir. Alguns afirmam que você precisa falar em línguas para ser salvo, ou que é a única prova da presença do Espírito Santo. Isso não é verdade. Acredito no dom de falar em outras línguas e acredito firmemente que ele é um presente do Espírito Santo, mas não é o único sinal da sua presença. O dom de falar em línguas, como escrito em Atos 2, durante o dia de Pentecostes, é uma manifestação do Espírito, mas não a única. A Bíblia nos fala de vários dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espírito. Falar em línguas é a interpretação de línguas. O versículo 11 resume: mas só é o mesmo Espírito opera em todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo dá dons diferentes a cada pessoa de acordo com a sua vontade. Portanto, a presença do Espírito Santo não é provada apenas pelo dom de falar em línguas. A verdadeira evidência da presença é a transformação da sua vida. O fruto do Espírito, mencionado em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio, essas são qualidades, são testemunhos poderosos da obra do Espírito Santo em nós. Romanos 8:9 também nos diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A verdadeira marca de um cristão não é um dom específico, mas a presença do Espírito Santo em sua vida, levando-o a viver de acordo com os princípios de Cristo. É crucial entender isso para evitar divisões e confusões dentro da comunidade cristã. O que realmente importa é buscar por um relacionamento mais profundo com Deus, permitindo que o Espírito nos transforme e nos use conforme a sua vontade, seja através do dom de falar em línguas ou de qualquer outro dom que Ele escolha nos conceder. O amor é o dom mais importante, como Paulo destaca em 1 Coríntios capítulo 13, e é a maior manifestação do Espírito em nossas vidas. Em Atos 2, 32, 33, a Bíblia nos diz: isso Deus ressuscitou em Jesus dentre os mortos, e todos nós somos testemunhas disso. Agora exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o prometido Espírito Santo e derramou o que agora vocês veem e ouvem. As pessoas viram a igreja receber o Espírito Santo, viram o fogo de Deus descendo sobre eles, viram o poder do Espírito Santo em ação e também ouviram os crentes orando em línguas. Eles oravam em outras línguas, um dom sobrenatural que se manifesta através do poder do Espírito Santo, em uma linguagem celestial que muitos chamam de glossolalia. Mas os ouvintes entendiam em suas próprias línguas. A multidão falava em línguas diferentes e cada um ouvia em sua própria língua. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39, a Bíblia nos diz: portanto, meus irmãos, busquem profetizar e não proíbam falar em línguas. O dom de falar em línguas não é simplesmente falar em língua terrena, mas se comunicar com Deus de uma linguagem celestial. É um mistério, como diz em 1 Coríntios, capítulo 14, 2. Pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Ele fala mistérios pelo Espírito e é um dom que não pode ser compreendido pela mente humana, pois a linguagem celestial transcende o idioma terreno. Mas sabemos que há poder neste idioma, um poder que se manifesta de formas sobrenaturais. Sinal 5. O amor ardente por Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 5 nos diz: e a esperança nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos coloca o amor de Deus dentro de você, despertando em você não apenas o amor pelos outros, mas também um amor apaixonado, intenso por Jesus. Ninguém ama Jesus como o Espírito Santo. E se você não se entregar a Ele, o Espírito Santo quer encher seu coração com esse amor. Ele quer reacender o fogo do primeiro amor, cultivar em você uma paixão profunda pelo nome de Jesus. Quando você tem a presença do Espírito Santo, você sabe disso porque se torna completamente apaixonado por Jesus. Você não consegue parar de falar sobre Ele. Você quer compartilhar o seu amor com seus amigos, sua família, seus colegas. Quando você está cheio do Espírito Santo, sua vida gira em torno de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo veio para glorificar Jesus, para testemunhar dele. E ao receber a presença do Espírito Santo, essa paixão, esse amor se derrama sobre você e você se torna completamente devoto a ele. É uma obsessão santa que toma conta do seu ser. E você se torna uma pessoa que vive para Jesus, que fala sobre Ele e que pensa sobre Ele, que vive para Ele. Esse amor por Jesus, o Espírito Santo desperta não é apenas uma emoção passageira, mas uma transformação profunda que permeia todos os aspectos da vida. Ele nos transforma de dentro para fora, fazendo com que o amor por Jesus influencie nossos pensamentos, palavras e ações.
não é um amor que se manifesta apenas em momentos de oração ou estudo da Bíblia, mas em cada interação do dia a dia. Ele transforma a maneira como tratamos a nossa família, nossos amigos, até mesmo os estranhos. João, capítulo 15, versículo 26, nos diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará a meu respeito. O Espírito Santo é o Consolador, que nos leva a uma compreensão mais profunda de quem é Jesus e nos impulsiona a compartilhar essa verdade com outras pessoas. Essa paixão por Jesus não é algo que criamos sozinhos, mas um dom do Espírito Santo. Ao nos entregarmos a Ele, permitindo que nos encha e nos guie, nosso amor por Jesus transborda para todos os aspectos da nossa vida. Isso reflete em nossas prioridades, no uso dos nossos recursos, até mesmo nas palavras que escolhemos usar. Tudo se torna um reflexo do nosso amor por Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, nos convida a ter a mentalidade de Cristo, mesmo obediência até a morte, transformação e a obra do Espírito Santo em nós, moldando-nos à imagem de Cristo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o nosso desejo de falar sobre Jesus não vem de um dever religioso, mas de uma fonte de amor e gratidão que flui no nosso íntimo, tornando-nos testemunhas vivas da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, desejando que outros também experimentem a alegria e a paz que só um relacionamento pessoal com Jesus pode proporcionar. Sinal 6. O conhecimento da verdade revelada. 1 João 2,27 nos diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém lhes ensine, mas como a unção deles ensina a respeito de todas as coisas. E essa unção é verdadeira, não é falsa. Permaneçam nele como ele nos ensinou. Quando o Espírito Santo faz morada em você, a verdade transborda do seu ser. A verdade se torna sua. Você a recebe no íntimo e ela se torna a sua porção. Você recebe revelação de Deus, começa a entender as profundezas da Escritura e a compreender a verdade da presença de Deus, a verdade da santidade, a verdade da palavra, a verdade da cruz e do sangue. Esses tesouros que Deus escondeu para aqueles que o amam, aqueles em que Ele confia, aqueles que carregam o Espírito e se tornam seus. Esse conhecimento não é meramente acadêmico ou teórico, mas uma experiência que transforma a sua vida. O Espírito Santo ilumina o seu entendimento, permitindo que você capte as realidades espirituais de uma forma que transcende o mero conhecimento intelectual. Essa conexão profunda com Deus te revela não apenas quem Ele é, mas também quem você é em Cristo. João 16,13 nos diz: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falarão por si mesmos, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo é o guia que nos conduz à verdade completa, revelando o coração e os propósitos de Deus para nós para o mundo. Quanto mais permanecemos em Cristo e permitimos que sua unção nos ensine, mais profundo se torna o nosso relacionamento com Ele. A verdade que recebemos do Espírito Santo nos liberta de enganos, medos e dúvidas, fortificando nossa fé e confiança em Deus. A verdade nos liberta, como diz
João 8,32. Essa revelação do Espírito Santo não é reservada para um grupo seleto de pessoas, mas está disponível para todos que buscam sinceramente a Deus com corações abertos e humildes. Esse conhecimento espiritual nos capacita a discernir entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, permitindo que vivamos de uma forma que honre a Deus. Ele nos equipa para servir aos outros com mais eficácia, nos dá clareza para compartilhar o Evangelho e nos guia a oferecer conselhos e encorajamento baseados na Palavra de Deus. Nossa vida se torna um testemunho do poder transformador do Evangelho, refletindo a luz de Cristo para um mundo que precisa desesperadamente da verdade. Em resumo, o conhecimento da verdade que o Espírito Santo revela é essencial para uma vida cristã autêntica e frutífera. Ele não apenas nos conecta mais profundamente com Deus, mas também nos capacita a viver de uma forma que reflita a sua verdade, o seu amor e a sua santidade para o mundo. Essa verdade é um tesouro inestimável, disponível para todos que buscam sinceramente a Deus e desejam permanecer em sua presença. Sinal 7. Uma vida de santidade. E finalmente, o sétimo e mais claro sinal da presença do Espírito Santo. Você anda em santidade? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 nos diz: eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O Espírito Santo nos santifica. Ele é chamado de Espírito Santo, mas eu gosto de chamá-lo Espírito da Santidade. Quando você é batizado no Espírito Santo, o pecado perde o seu apelo. Ele começa a parecer repugnante, sombrio. Você começa a odiar o que odeia Deus, mesmo que seja algo que você mesmo tenha feito. Essa é a marca de quem está cheio do Espírito Santo. Eles vivem em santidade, eles resistem ao pecado, à tentação, não colocam coisas ruins diante dos seus olhos, não falam coisas ruins, nem mesmo querem ouvir coisas ruins. Eles vivem santificados, separados do mundo, protegidos pela presença de Deus. Esse é um sinal inconfundível da presença do Espírito Santo em sua vida. A santidade é o fruto mais evidente da presença do Espírito Santo na vida de um cristão. É o resultado natural de uma vida entregue ao Senhor, onde o Espírito Santo opera de dentro para fora, transformando pensamentos, atitudes e ações. A santidade não é um conceito teórico, mas uma realidade prática que se manifesta no dia a dia de quem convive sob a influência do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23 nos diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Guarde essas palavras. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. A santidade é tecida por essas qualidades, pois quando as cultivamos, naturalmente nos afastamos do pecado e nos aproximamos da natureza de Deus. Viver em santidade não é uma regra externa, mas uma transformação interior que nos leva a desejar o que é puro e rejeitar o que é impuro. É a presença do Espírito Santo agindo em nós, conduzindo-nos à vida que reflete o caráter de Cristo. Quando o Espírito Santo habita em nós, somos movidos por um desejo profundo de agradar a Deus, não por obrigação, mas por amor. A santidade também é um testemunho poderoso para o mundo. Ao vivermos uma vida santa, demonstramos a diferença que Cristo faz em nossas vidas, atraindo outros para Ele, não apenas com palavras, mas com o exemplo. Santidade não é isolamento,
mas ser luz em meio às trevas, ser sal na terra, fazendo a diferença com amor e autenticidade. É importante lembrar que a jornada para a santidade é contínua e exige uma dependência constante do Espírito Santo. Não depende de nossos esforços, mas de permitir que o Espírito Santo nos molde e nos refine a cada dia, como Paulo nos ensina em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre obedeceis, não somente na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Em resumo, a santidade é uma evidência clara da presença do batismo do Espírito Santo na vida de um cristão. E é uma jornada de transformação que nos leva a odiar o pecado e amar a Deus e a sua vontade. Viver em santidade é viver sob influência direta do Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie em todos os aspectos da nossa vida, nos tornando cada dia mais parecidos com Cristo. Para relembrar os 7 sinais que você tem o Espírito Santo, vamos recapitular. Sinal 1, confiança na salvação. Sinal 2, caráter transformado. Sinal 3, paixão e poder para compartilhar a boa nova. Sinal 4, o dom de falar em outras línguas. Sinal 5, um amor ardente por Jesus. Sinal 6, o conhecimento da verdade revelada. Sinal 7, uma vida de santidade. Agora, me permita fazer uma pergunta. Você sente a presença de algum desses sinais em sua vida? Talvez você esteja desenvolvendo alguns, ou talvez precise se dedicar a alguns. E isso é normal. Enquanto houver progresso, o Espírito Santo está agindo em você. Se você possui esses sinais em sua vida, não precisa se preocupar. Pare de duvidar. Se você ainda não sente esses sinais em sua vida, acredito que chegou a hora de se encontrar com Jesus e ser verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Quem encontra Jesus recebe o seu Espírito na salvação. Você recebe o Espírito Santo. Se você não tem certeza da sua salvação, talvez tenha dúvidas sobre a sua fé, quero orar com você agora. É importante lembrar que você não é salvo por uma oração, mas por uma pessoa, Jesus. A oração não salva a alma, somente Jesus salva. Então, enquanto você repete depois de mim, saiba que você não está sendo salvo por essa oração. Essa oração é apenas um ponto de partida, um momento de entrega. Você precisa se render a Jesus de coração e ao fazer isso, Ele te encherá com seu Espírito Santo. Você pode ser um cristão que tem dúvidas, ou alguém que nunca recebeu Jesus em sua vida, ou talvez você tenha recebido Jesus, mas nunca sentiu o fruto do Espírito Santo se manifestando. E então você se questiona a sua fé. Vamos resolver isso agora mesmo. Vamos a Jesus juntos. Eu vou orar a Ele agora e quero que você ore comigo. E Ele está vendo e te ouvindo agora. Ele te ama e Ele está te chamando. Você está aqui por um motivo. Vamos orar. Senhor Jesus, eu me prostro diante de Ti como um pecador e peço que me perdoe pelos meus pecados. Lava-me no Seu sangue. Renova-me. Eu não entendo tudo, Pai, mas me volto para você agora. Preciso da sua ajuda, Jesus. Perdoa-me, salva-me e seja o meu Senhor. Estou entregando tudo agora e vou te seguir. E em seu nome eu oro. Amém. Se você orou com sinceridade, do profundo do seu coração, se você se aproximou de Deus de verdade, acredito que Ele te ouviu. Agora trabalhe na sua salvação com Ele. Ele já fez tudo o que era necessário para te salvar. Apenas se aproxima dele e siga em direção a Ele.